Bom dia a todos, bem-vindos Bom a dia. mais esta edição, este episódio do podcast Economia de Bem-Estar. Obrigado por estarem presentes, obrigado Álvaro por estares de volta. José Pereira está de volta esta semana passada não pôde estar, só esteve em espírito e em vídeo, mas esta semana está de volta e ao vivo. Esta semana também não temos o Henrique, pelas razões que ele próprio explicou na semana passada, e desde já deixo os meus votos de que aquele evento no Egito funcione muito bem e atinja os objetivos que a organização pretende. E queria dar as boas-vindas e agradecer a presença do nosso convidado desta semana, o Paulo Pimenta de Castro. Bom dia. Bom dia. E obrigado por estar Obrigado connosco. pelo convite. Obrigado nós pela presença. É um prazer tê-los a todos e antes que se faça tarde, vamos começar. E vamos falar de, imaginem só, incêndios. Estamos nós em março, com este frio todo, e agora íamos falar de incêndios. Mas vamos falar de uma forma mais alargada da floresta e da importância que a floresta tem para o bem-estar das pessoas, tanto pela positiva como pela negativa, daí o papel dos incêndios, não é? Queria voltar a agradecer a presença do Paulo Pimenta de Castro e explicar a quem não o conhecer que o Paulo publicou há não muito tempo um livro cujo título é Portugal em Chamas, como resgatar as florestas, independentemente do tema não ser, se calhar, muito simpático. Acho que o título é fantástico, porque chama logo a atenção para... não há como escapar. E porquê é que ele fez este livro? Bom, porque a sua atividade profissional o tornou uma fonte muito importante nesta área. Ele integrou a direção de várias, e integra a direção de várias associações cívicas e associações ambientais, como a Acréscimo e a Íris. Ele integrou o Conselho Consultivo Florestal do Ministério da Agricultura, foi perito no Conselho Consultivo das Florestas e da Cortiça junto à Comissão Europeia, foi técnico superior na Confederação de Agricultores de Portugal e secretário-geral da Federação dos Produtores Florestais de Portugal e também da Associação Nacional das Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Foi docente e coordenador de curso em várias disciplinas nesta área e é licenciado em silvicultura pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. É membro da Ordem dos Engenheiros e nasceu no ano de uma excelente colheita, que é 1963. Em Lisboa, certo? Em Lisboa. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu já começava por colocar esta pergunta, mas vale a pena falar de florestas quando temos temas tão mais importantes no dia-a-dia que nos preocupam, como, sei lá, a declaração de impostos, a carta de condução do outro ministro, estas coisas tão mais importantes. Vale a pena falar de florestas no meio disto tudo? Paulo, porque elas são um suporte de vida na Terra, enfim, no nosso planeta azul ou verde, se quiserem, e para além, enfim, de uma quantidade de espécies florísticas e faunísticas, onde estamos integrados, acabam por ser fundamentais para a nossa existência aqui neste planeta. Daí que, embora não lhe possamos dar a importância de vida, ela é a base, enfim, a par de outros ecossistemas, obviamente os marinhos, os oceânicos, é de facto um suporte de vida para nós próprios, enfim, para a vida em si na Terra. Quando o Paulo diz para nós próprios, para a vida na Terra, isso não é exagero. Isto das florestas não é importante para quem vive lá, para quem vive no interior, para a maior parte da população que vive nas cidades, isto tem que interessar uma coisa. Bom, interessa do ponto de vista do nosso equilíbrio mental, se assim quisermos. Enfim, eu lembro-me que quando houve o desconfinamento agora da pandemia, e as pandemias estão muito ligadas às intervenções nas florestas, independentemente da polémica de como é que o vírus, o SARS-CoV-2 apareceu ou não apareceu, enfim, é um tema na ordem do dia hoje, trazido um pouco pelos serviços do governo norte-americano. Mas independentemente de como é que este surgiu, se foi uma escapadela do laboratório ou se foi por via
de um processo de transmissão entre animais. O que é um facto é que as florestas estão muito associadas ao risco de doenças transmissíveis, nomeadamente com processos de desflorestação. Ou seja, ao trazerem para perto de nós determinado tipo de animais, enfim, há um risco de aumento de contactos, as chamadas zoonoses, e, portanto, do risco de, independentemente desta, aparecerem outras pandemias. Mas não era aí que eu queria chegar. O que eu queria chegar é quando tivemos, de facto, o confinamento, assistiu-se nas áreas florestais, sobretudo nas áreas florestais urbanas, o Monsanto, aqui o Jamor, ou eventualmente até em Carcavelos, aquela área que está a ser bastante contestada, ou mesmo no Parque Natural de Sintra-Cascais, portanto, e enfim, noutras regiões do país, há uma procura por parte das populações de espaços arborizados. E, portanto, havia uma necessidade de um reequilíbrio, depois de estarmos fechados em casa, grande parte de nós, de um reequilíbrio mental e, portanto, uma proximidade à floresta. Ou seja, é um pouco como depois de termos passado uma experiência negativa, tentamos procurar o colo da mãe. Não é? E nesse aspecto as florestas de facto são muito importantes, enfim, não só, enfim, também para o turismo, em termos da sua presença na paisagem. Obviamente que aqui depende também dos tipos de florestas que venhamos ainda a abordar, mas elas são um ponto importante também para o meio rural, para o turismo que pode proporcionar, pelas paisagens que pode proporcionar e, portanto, o valor que daí advém. O Paulo está a dizer que aquela experiência sociológica que o mundo inteiro fez há 2 anos, não, já mais, já há 3 anos, peço desculpa, o tempo passa depressa, disseram-nos que havia um vírus e a malta fechou-se em casa e tal. Depois dessa experiência sociológica, podemos concluir que, afinal, precisamos mesmo e sentimos a falta quando não temos, sobretudo para o equilíbrio psicológico, se bem percebam. Exatamente, exatamente. Mas não só, há aspectos importantes relacionados com as florestas, quer em termos de conservação dos solos e, portanto, de sua ligação com a própria agricultura e da sinergia entre as florestas e a atividade agrícola, por um lado da conservação do solo, por outro lado do recurso hídrico, que é fundamental para esta atividade, e, portanto, quando reduzimos a sua presença a um determinado limiar, obviamente que isso tem impactos ao nível da produção de alimentos. A própria floresta, ou digamos assim, o arvoredo é também ele próprio gerador de alimentos, no caso dos frutos secos, por exemplo, além da questão da madeira e da cortiça. Enfim, há alguns com um grande interesse do ponto de vista financeiro. Estou-me a lembrar, por exemplo, do miolo de pinhão associado ao pinheiro manso, que há pouco tempo atrás valia o equivalente a um barril de petróleo, não é? O quilo, 100 euros o quilo do miolo de pinhão, portanto é neste momento um produto de luxo. Não é? Mas, enfim, para além do miolo de pinhão, estou-me a lembrar da castanha, das nozes, enfim, de um outro conjunto, de um outro grupo, de outros tipos de frutos secos que são extremamente importantes. Agora, tem um aspecto negativo, como já referimos, relacionado com a questão dos incêndios, e esse aspecto é importante, sobretudo, pelo impacto direto, digamos assim, pela chama, naquilo que são as populações próximas das áreas florestais, pelas chamas e pelo fumo, mas, ao contrário do que possamos pensar, e nós estamos aqui na área metropolitana de Lisboa, nós somos afetados em força por incêndios que ocorrem a 100, 150, 200 quilómetros aqui da área metropolitana. Excelente ponto, eu ia fazer essa pergunta, ainda bem que me dispensou de perguntar. Ou seja, está-nos a dizer que isso dos incêndios não é só um problema da malta que vive lá, no interior onde há florestas, que se calhar cada vez é menos gente que vive lá. Portanto, é um problema que afeta toda a gente. Quer-nos explicar um bocadinho melhor como? Efetivamente, ou seja, obviamente quem mora lá, e neste momento são pessoas, em grande parte, com idades já avançadas, esses são vítimas diretas e portanto, têm o risco da chama, o que não temos aqui nas áreas mais do litoral, mas sobretudo áreas urbanas. Agora, nós temos o problema do recurso hídrico,
E, portanto, ele é extremamente afetado pela ocorrência de incêndios e, sobretudo, pelo pós-incêndios, por toda a erosão que a desproteção dos solos no decurso do incêndio acarreta. E, portanto, nós, por exemplo, nós temos grande incidência de incêndios na bacia hidrográfica do Zezer. Não é? E o Zezer, como sabemos, tem uma importância fundamental no abastecimento de água à área metropolitana de Lisboa. Bom, podem-nos garantir que não há grande alteração na qualidade da água que bebemos. E, enfim, há alguns estudos académicos que dizem que são afetados, são logo desmentidos pela entidade que nos fornece água, dizendo que não é bem assim e que a qualidade está garantida. O que é um facto é que ela acarreta maior volume de desinfetantes, porque obviamente o arrastamento depois do solo traz um conjunto de micro-organismos associados e um acréscimo de floculantes, ou seja, é preciso fazer depositar aquilo que são as partículas dos solos, que obviamente depois ficam nas barragens, não é? E acabam por encurtar o período de vida das barragens, seja de Cabril, seja da Bolsã, seja de Castelo de Bode. É um dado que, aliás, eu gostaria de saber qual o encurtamento do período de vida dessas barragens pela sedimentação que os incêndios aportam. Mas os incêndios que ocorrem na bacia hidrográfica do Zezer trazem-nos também fumo. E um estudo muito interessante que ocorreu a seguir aos incêndios de outubro de 2017 diz-nos que o aumento da mortalidade na área metropolitana de Lisboa, associada a esse período de incêndios, 14 e 15 de outubro de 2017, pode ascender a 3%. E, portanto, isso incide sobretudo em termos de doenças do sistema respiratório e também cardiovascular. E, portanto, quando nós pensamos, bom, o incêndio está lá longe, é bom pensarmos que não está tão longe assim. A pluma dos incêndios é, de facto, é de elevado risco. Aliás, a par do que aquilo que são as areias vindas do deserto, enfim, e neste momento temos tido uma grande incidência dessas poeiras, mas os fumos têm, de facto, uma grande incidência. E quando nós pensamos que estamos livres dos incêndios, não estamos. Ou seja, um incêndio que aconteça na costa leste ou na costa oeste dos Estados Unidos, como aconteceu há uns anos atrás, e também na região de Vancouver, do Canadá, acaba por dar a volta ao mundo e afetar populações noutras regiões longínquas. O nosso incêndio do ano passado na Serra da Estrela afetou fortemente a região de Madrid, em termos de deslocação da pluma. Os incêndios que ocorreram em 2017, sobretudo os incêndios de outubro, atingiram a Federação Russa, enfim, em força o Reino Unido e depois chegaram à Federação Russa. Portanto, há aqui uma responsabilidade por parte dos proprietários, por parte dos países, naquilo que é a gestão do seu património e, sobretudo, na redução do risco, já que eles acabam por afetar depois partes terceiras. Paulo, essa questão da qualidade do ar que vai afetar a saúde das pessoas e até aumentar a mortalidade, estou impressionado com esse número de 3%, é muito significativo, mas isso não é mal explicado, ou seja, todos os anos, enfim, estou a exagerar, de vez em quando, há aqueles avisos que temos umas poeiras que vêm do deserto do Saara, cuidado. Mas é só o que dizem, cuidado, mas cuidado porquê? Vou ficar com o carro sujo? Agora está-me a dizer que é mais que isso. É mais que isso. Ou seja, quer numa situação, quer noutra, existem um conjunto de micropartículas que basicamente, enfim, acabamos por involuntariamente fazer depositar nos nossos pulmões e é daí que vem de facto o risco. Obviamente quem já tem riscos de natureza cardiovascular ou cardiorrespiratória será mais afetado, sobretudo quem tem doenças crónicas, quem tem idades maiores ou, eventualmente, as crianças, não é? Portanto, isto só para vincar, peço desculpa, isto só para vincar que os incêndios, de facto, sempre tiveram, mas têm um impacto maior do que aquilo que nós esperamos. Não ocorrem lá longe, enfim, ou ocorrendo lá longe, acabam por nos afetar também
em áreas distantes, a centenas ou a milhares de quilómetros. E não afetam também o nosso bolso? Ou seja, tanto os resultados dos incêndios como o combate aos incêndios não são cada vez mais como é que se diz? Um poço sem fundo para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, numa forma mais direta, e não afeta o nosso bolso, encarecendo alguns produtos de necessidade básica, outra via de influência. E se alguma vez foi quantificado, estudado, tanto quanto tem conhecimento? Foi, obviamente que depende muito daquilo que nós colocarmos ou quisermos colocar na equação. Por exemplo, se nós colocarmos na equação apenas aquilo que é perdido em área de matos e em área de povoamentos florestais, os valores variam entre 30 milhões a perto de 800 milhões por ano, consoante os anos. O ano de 2008, creio, andou por volta dos 27 milhões, aquilo que se perdeu, mas se nós formos para anos como 2003, 2005, 2007, pode atingir os 800 milhões. Isto apenas naquilo que é a perda em área ardida, não refletindo, obviamente, aquilo que já tivemos, enfim, infelizmente, a perda de vidas humanas, a perda de habitações, a perda de vida selvagem, a perda de animais domésticos e também aquilo que são as emissões de gases de efeito de estufa, enfim, em que em 2 décadas nós já emitimos uma estimativa de 50 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, sendo que metade desse valor, cerca de 25 milhões, foram só em 3 anos, 2003, desculpem, 2005 e 2017. Portanto, os valores variam muito consoante os fatores que queiramos colocar na equação. Agora, é de facto um peso grande, tendo em conta que, em termos de área relativa, creio não estar errado se disser que somos o país que mais arde no mundo. Em termos absolutos, nós somos recorrentemente o país que mais arde na União Europeia. Assim foi em 2016, assim foi em 2017, 2018 e o ano passado ficámos em 3º lugar, a seguir à Espanha e à Roménia. A Roménia, curiosamente, é um país que de um momento para o outro começou a ter um grande impacto também associado aos incêndios, eventualmente associado às alterações climáticas ou a negócios associados à madeira, não é? Os ardidos, a madeira ardida é apetecível também para determinado tipo de indústrias. Essa é uma coisa que eu ouço desde que sou criança, ainda não deixei de ser, mas já sou criança há muito tempo e continuo sempre a ouvir essa história que me parece sempre insuficientemente contada, explicada, dos incêndios e da madeira ardida e de quem é que tem interesse económico nos incêndios. Ou seja, eu estava a falar dos custos que os incêndios têm e trazem vantagem económica para alguém. Não, trazem sempre, quer dizer, ou seja, nós sabemos que a desgraça de uns é a oportunidade para outros, não é? Seja em qualquer atividade, não é? Lembro-me que quando penso que foi o Tenorga, que há uns bons anos atrás, se afundou ali na fronteira entre o Minho e a Galiza, e toda a gente, enfim, se queixava do derrame de crudo e a atividade dos pescadores, enfim, que foi extremamente afetada, e vão entrevistar um dono de um restaurante na Galiza, ele diz, eu nunca tive tantos clientes, não é? Porque televisões e os serviços oficiais, enfim, nunca geraram tanta riqueza àquele senhor como naquela altura. Portanto, o barco ter-se afundado foi para ele, de facto, uma excelente oportunidade de negócio. Aqui é basicamente a mesma coisa, ou seja, a madeira ardida, grande parte dela, sobretudo quando as árvores têm maior diâmetro, arde basicamente a casca e, portanto, o interior tem a possibilidade de uso industrial, sendo que as estimativas para o proprietário decrescem brutalmente, não é? Daquilo que ele julgava ter um valor em verde, acaba por ou dar ou apenas recuperar 10, 20% desse valor a seguir ao incêndio, não é? Portanto, até porque a durabilidade é mais baixa, não? A durabilidade da madeira ardida.
Sim, ela tem que ser aproveitada em curto espaço de tempo. Obviamente que isso também depende de espécie para espécie. Uma aguentar-se-á mais, outra será atacada por insetos e, portanto, entrará em processo de degradação mais rapidamente, já que ela ficou desprovida da casca, não é? Com o incêndio. Pois. Ok, Paulo, eu vou-lhe pedir para comentar uns breves números que eu encontrava o programa. Encontrei. Enfim, fui às fontes habituais, Eurostat e coisas do género, e há aqui um gráfico que me deixou em choque, e por isso eu queria muito que comentasse isso. Assim o Zoom abrisse o bendito fecheiro que eu estou a tentar abrir. Ok, finalmente. Temos aqui uma evolução da área ardida. E se reparar, isto tem valores médios, se tivéssemos aqui uma reta, não estaria muito inclinada. Mas os picos vê-se que são cada vez mais altos. Por outro lado, depois a seguir fui comparar com o número de incêndios. E foi aqui que eu entrei em choque, porque realmente há um decréscimo que eu não pensava que fosse assim. Há um decréscimo muito significativo do número de incêndios por ano desde o início do século. Passámos de quase 30 mil, perdão, para menos de 10 mil nos últimos 2 anos. Enfim, aqui não temos dados de 2022, não tem? 2020 e 2021. Sim. O que me faz pensar faz pensar, não, é matemática, ou a concluir que a área ardida por incêndio tem vindo a aumentar, mas de forma significativa, senão isto não era possível. Isso não coincide realmente creio eu, com a imagem pública que temos de que o nosso esforço de combate aos incêndios tem vindo a subir de eficácia. Podemos daqui concluir que afinal não? Bem, o maior número de incêndios ocorre, de facto, em distritos com maior densidade populacional. E, obviamente, que essa maior densidade populacional acaba por gerar sinais de alerta de uma forma mais rápida e, portanto, esses incêndios, se bem que maiores em número, nomeadamente nos distritos de Porto, de Braga, de Viana do Castelo, acabam por ser rapidamente combatidos. O problema está em regiões com menor densidade populacional, em que, quando a ocorrência é detectada, ela já está com um grau de evolução assinalável. Não é? E, portanto, não sendo atacado nos primeiros minutos a seguir à ignição, a probabilidade de ele gerar grandes incêndios é maior. Portanto, temos aqui o fator da densidade populacional e do relevo, que obviamente regiões com maior relevo ou com relevo mais acentuado e menor densidade populacional, a rapidez com que damos pelo incêndio é menor, digamos assim, do que em áreas com mais densamente povoadas. Agora, nós, para além daquilo que é o incêndio inicial, nós temos, de facto, grandes problemas com aquilo que chamamos de reacendimentos. Enfim, se focarmos um pouco a atenção naquilo que foi o incêndio da Serra da Estrela do ano passado, nós, no incêndio inicial, ardeu o equivalente à área da cidade de Lisboa mais metade, portanto 1,5 equivalente à cidade de Lisboa, e depois acabou por arder mais quase outro tanto no reacendimento. Portanto, nós temos aqui, de facto, um problema de intervenção ao nível do combate, ou seja, os meios eventualmente não serão os suficientes para assegurar operações de rescaldo de uma forma mais eficiente. Obviamente que isto também tem a ver com o número de ignições que ocorram num dia e com a necessidade que tenhamos de afetar meios a várias ocorrências em simultâneo, não é? Paulo, deixa-me interromper só para usar aí uma expressão que nós ouvimos recorrentemente há décadas e estamos sempre a ouvir a mesma coisa, não há meios. Faltam meios. Até a Comissão Europeia, já nos últimos anos, tem vindo a adotar esse discurso e a realmente criar fundos comuns e meios comuns para acudir onde estiver a arder. Deixe-me já agora mostrar aqui o mapa
das ignições em 2021, onde suporta um bocadinho aquilo que o Paulo estava a dizer há bocadinho, a percentagem ardida, a percentagem da superfície dos países que teve incêndios é obviamente mais alta nos países do mediterrâneos, do sul da Europa, mas Portugal com alguma incidência. E ele colocar a questão desta forma, mas alguma vez vai haver meios que cheguem? É uma boa questão. Se nós, para além do risco que colocamos no território, ainda não abordámos ainda, colocarmos na equação as alterações climáticas, sobretudo o aquecimento global. Associado a isso, temos um problema de despovoamento do interior, ou seja, as corporações do interior vêm-se cada vez mais fragilizadas pela redução dos seus meios, que depois se tenta compensar com, com corporações de bombeiros do litoral, que obviamente conhecem menos o território onde está a ocorrer um incêndio do que aquelas que estão no local. Portanto, além de uma questão de organização, eu não queria entrar muito por esse meio porque conheço menos ao nível da proteção civil, ligação com bombeiros, etc., mas onde há claramente problemas, e nós assistimos isso no curso dos incêndios, e as próprias populações dão-nos nota disso, porque nunca têm os meios necessários nos sítios certos, mas não entrando muito nessa discussão, nós temos, de facto, uma redução de meios no interior, fruto do povoamento, e depois o recurso a corporações que conhecem menos o território, e, portanto, isso também tem que ser tido em conta na equação da área ardida. Mas, de facto, nós temos um território de risco, e eu devo aqui introduzir um outro aspecto, que é, no último quinquênio, nós damos grande atenção aos matos e ao risco associado aos incêndios em matos, mas no último quinquênio ardeu mais área de povoamento florestal do que área de matos. Não é? E isso é um problema. Deixa-me tentar traduzir para quem não for engenheiro, como é o seu caso, está a dizer que ardeu mais área de floresta que tinha sido planeada plantada e cuidada, do que propriamente de floresta selvagem, matagal. Os matos são aquilo, enfim, é constituída por extrato herbáceo e arbustivo, não é? Portanto, não tem, digamos assim, uma grande densidade de árvores. Aquilo que nós chamamos de povoamentos florestais são, de facto, áreas ocupadas por outro extrato mais alto, portanto, por arvoredo, em diferentes fases da sua idade. O ser ordenado é que, enfim, é aqui um aspecto muito curioso, porque grande parte daquilo que nós chamamos floresta, independentemente das espécies, mas a grande maioria está ao abandono. Não é? E, portanto, não é sequer gerida, e isso, se calhar, reflete um pouco aquilo que é, aquilo que eu disse, um risco cada vez mais associado a áreas de arvoredo do que a áreas de herbáceas e arbustos, não é? Aquilo que nós chamamos vulgarmente os matos. E isto é preocupante porque um fogo de superfície, portanto, baixo, digamos assim, para as pessoas entenderem, tem um determinado risco, mas um fogo de copas é um fogo dificilmente, ou em muitos casos, impossível de combater. Ou seja, quando ele atinge e começa a arder entre copas de árvores, nós não temos outro recurso se não esperar que haja uma quebra de continuidade dessa mancha florestal e tentar combatê-lo no final do final dessa mancha, não é? Sendo que depois há aqui particularidades, porque as árvores acabam por emitir projeções incandescentes e, portanto, não raras vezes nós vemos que os incêndios ultrapassam as autoestradas ou ultrapassam sequer áreas de albufeiras. Exatamente, não é? Portanto, temos esse problema também associado. Mas, de facto, o futuro não nos parece muito sorridente. Antes de entrarmos no futuro, porque eu queria colocar algumas perguntas sobre o futuro e as alterações climáticas, eu queria só pedir para comentar aqui uma coisa deste relatório do Joint Research Center da Comissão Europeia, que eu vou deixar o link nas notas do episódio. Eles fazem algum foco nestas pintas vermelhas que vemos no mapa no norte da Europa. Ou seja, segundo as conclusões do relatório,
as alterações climáticas estão a fazer com que a Europa arda cada vez mais a norte, que a área ardida se estenda cada vez mais para norte. E é só ver ali o que se passa na Escócia, por exemplo, ou até, imagine-se, só nos países nórdicos, cheios de pintinhas vermelhas. Isto parece-lhe, conhece o assunto seguramente melhor do que eu, parece-lhe que resulta realmente de alterações climáticas ou da ação humana do povoamento se espalhar por toda a parte? Bom, as alterações climáticas têm um fator humano associado, não é? O mapa que foi projetado não inclui regiões mais a norte, nomeadamente na Sibéria, que é uma região que arde fortemente. Ainda o ano passado, quer do Cazaquistão, havia incêndios desde o Cazaquistão até ao Círculo Polar Ártico. Enfim, digamos assim que é uma outra guerra que a Federação Russa tem que combater, mas de facto vai haver, obviamente, um aumento de risco cada vez mais a norte, mas esse, enfim, não nos preocupa tanto como aquele risco que nós vamos ter aqui. Eu lembro que em 2018 tivemos um incêndio, enfim, que foi projetado várias vezes em canais europeus, nomeadamente na Euronews, ocorrido na Suécia, que depois, enfim, como estava num campo militar, acabou por ser combatida à bomba, não é? Mas nesse ano houve também um incêndio com vítimas mortais consideráveis, um número considerável, na Grécia, e mesmo nesse ano nós conseguimos ter uma área ardida absoluta superior a esses dois. Bem, enfim, a Suécia naturalmente será fácil ultrapassar, mas só com o incêndio em Monchique conseguimos ultrapassar em área absoluta todos os outros países da União Europeia. Mas, de facto, as alterações climáticas, o aquecimento global é um risco que obviamente faz arder, ao arder emite mais gases de efeito de estufa, gases de efeito de estufa acabam por provocar um aquecimento global, portanto temos aqui uma sardinha de rabo na boca extremamente complicada de combater, não é? Deixa-me só, falou na Sibéria, nos incêndios da Sibéria, deixa-me só dizer que até na Sibéria eu ouvi esta justificação para os incêndios, que isto é para a madeira ardida, porque os chineses querem comprar a madeira toda que puderem. E aparentemente houve mesmo pessoas a ser presas porque teriam retardado a resposta aos incêndios para ver se aquilo arde mais umas coisas para se vender aos chineses. Enfim, mais línguas. Mas, nós temos que ter a noção, Fernando, que o negócio das madeiras sobretudo madeira ilegal, é um negócio que hoje tem valores, a estimativa de valores próximo do narcotráfico ou enfim, de tráfico de armas. Não é? Portanto, são negócios, de facto, sim, são negócios. Veja o que se passa em África, na África subsaariana, nomeadamente com os grupos mercenários que lá se encontram. Exatamente, e, bom, e já que falamos em China, de facto os chineses estão a degradar violentamente grandes ecossistemas na África e não só. Da Madeira. Negócio da Madeira. Interromper-vos e perguntar o seguinte, isto tem sido uma conversa de péssimo estar, nem sequer de mal-estar. Porque aquilo que nos estão a dizer, de forma clara, é que a tendência vai continuar, o futuro vai ser agravado. Aliás, algo que já é dito desde os anos 80, de forma clara e explícita, nomeadamente descrevendo esta onda global de incêndios, não como um reflexo, não como um efeito, mas como depois, a partir de certa altura, claramente a demonstração, e nem é a causa, é a demonstração de que as alterações climáticas atingiram o ponto sem retorno, era uma das coisas que dizia nos anos 80. E, portanto, quando eu num dos anteriores episódios falei na questão da extinção, não é por mera causa, é porque de facto há todo um conjunto de indicações nesse sentido, de caráter geográfico, ecológico, se quisermos, que aponta nesse sentido. Mas não vamos tanto mal-estar, eu preferia mudar um pouco a conversa para a componente do bem-estar. E nesse sentido, portanto, fugindo um bocadinho aos incêndios, eu perguntava em que medida é que a floresta pode ser efetivamente um instrumento de bem-estar, tanto em meio rural como em meio urbano, porque efetivamente a floresta é mais água retida, mais solo, mais plantas, mais competência de filtragem de ar, portanto há todo um conjunto de elementos que no fundo fazem da floresta por simplesmente o principal suporte de vida do ser humano neste ecossistema. Ser humano e todos os outros seres.
E eu gostava de saber o que é que o Paulo pensa sobre esta questão e em que medida é que, por exemplo, a microfloresta nas cidades, no meio urbano, pode ser uma forma muito interessante de trabalhar todas estas questões do bem-estar pela floresta. Eu agradeço voltarmos ao início da nossa conversa, porque, de facto, se nós não cuidarmos devidamente daquilo que são os nossos espaços, dos nossos ecossistemas, e aqui em concreto os ecossistemas florestais, nós temos aquele cenário que tínhamos vindo a discutir até aqui, mas é óbvio que, como dissemos no início, as florestas são um suporte de vida, são fonte de bem-estar, enfim, começando aqui pelas áreas urbanas, elas têm um impacto forte naquilo que é a redução da poluição urbana, da poluição atmosférica, na tal processo de captura de determinado tipo de poluentes. Elas são fundamentais também para evitar ou reduzir o risco de cheias, sobretudo ao longo dos cursos de água, naquilo que são as chamadas galerias ripícolas, e também para conter processos de erosão, de assoreamento. Elas são importantes em espaço urbano, para além da questão do bem-estar psicológico, enfim, de nos permitir caminhar através de espaços arborizados, na redução da temperatura das próprias cidades, e, portanto, aqui as árvores, quer das microflorestas, quer do arvoredo urbano, do arvoredo, enfim, aquele que temos ao longo das nossas avenidas, das nossas ruas, são extremamente importantes para a redução da temperatura, e, portanto, aqui claramente um meio natural de combater ou de mitigar o aquecimento global. O Paulo não conhece Santarém, para não? Conheço Santarém, mais ou menos. Enfim. Pois, é um bom exemplo planetivo do que está a dizer. A falta de sombras, de árvores naquela cidade, enfim. Que é extremamente quente, não é? Sim, mas temos outros exemplos. Enfim, temos, por exemplo, o caso muito contestado de Aveiro, em que se destroem áreas verdes para construir parques de estacionamento em áreas de cota zero, portanto, junto à ria. Portanto, quer dizer, temos muitos, infelizmente, muitos autarcas dendroclastas, mas obviamente que os autarcas também são pressionados pelas populações, e, portanto, mas esse era um outro tipo de discussão, enfim, do nosso amor pela árvore, não é? Ela tem vindo a crescer, mas, enfim, se calhar por herança do passado, não somos um povo conhecido por um grande amor ao arvoredo, em termos gerais. Eu espero que essa tendência esteja a ser alterada, e um pouco naquilo que temos vindo a falar, da importância, de facto, do arvoredo, quer do arvoredo urbano, quer do arvoredo em espaço rural. Enfim, falamos aqui do turismo, há cada vez mais uma procura por um turismo não de massas, portanto, não de praia, não de litoral, mas um turismo, ou agroturismo, ou se quiserem ecoturismo, e começa a ter um grande peso na nossa balança comercial, e isso obviamente está associado à paisagem, e a paisagem, enfim, uma das grandes componentes da paisagem são claramente os espaços arborizados. Paulo, agora deixou-me cheio de pena, porque subitamente lembrei-me que não trouxe para o programa um estudo que eu vi recentemente a mostrar os efeitos concretos em indicadores de saúde, como a tensão arterial, da caminhada na floresta, de regularmente fazer caminhadas na floresta. Há quem estude tudo, não é? Houve quem fizesse estudos sobre isto. Uma amostra de controle, não vai à floresta, outra amostra faz regularmente, 2, 3 vezes por semana, acho eu, esse passeio de meia hora na floresta, e eles pretendem concluir com efeitos palpáveis, quantificáveis, por exemplo, na tensão arterial. Não sei se conhece. É o contraponto, ou seja, se nós não tivermos uma floresta associada a um elevado risco, ela é benéfica. Nós, quando estamos aqui a falar em floresta, não estamos a abordar a questão das espécies, naturalmente. Se ela arder, ela é prejudicial.
E, portanto, o esforço que nós temos que fazer enquanto país, e sendo nós um dos países que mais arde na União Europeia, e em termos absolutos, volto a dizer, recorrentemente somos o país que mais arde na União Europeia, enquanto nós não alterarmos este estado, esta situação, ela tem um efeito prejudicial. Se nós formos capazes, enquanto sociedade, de preservar os espaços florestais, obviamente que ela terá efeitos benéficos, quer em termos de saúde, quer em termos de adaptação às alterações climáticas. Agora, é uma opção em que a nossa janela de oportunidade está a reduzir-se a grande velocidade. Portanto, ou nós, de facto, alteramos a situação que temos no país, quer em termos de espaços urbanos enfim, o maltrato ao arvoredo urbano, que é uma constante, e nós vemos isso não em todos os municípios, felizmente, mas em grande número de municípios. Portanto, se nós não alterarmos essa situação em espaço urbano e, sobretudo, em espaço rural, se nós não reduzirmos o risco das florestas, nomeadamente através das escolhas de espécies e da gestão dessas espécies, de facto vamos ter um risco crescente. Agora, é importante que tenhamos consciência disso, que está na altura de atuar, e esse período para atuar é cada vez mais curto. Deixa-me aproveitar agora que falou de espécies, estamos a aproximar do fim, e eu não queria deixar de colocar uma questão que foi aqui colocada no Facebook, de uma das nossas espectadoras, que basicamente quer falar de eucaliptos. Ou antes, quero que o Paulo fale de eucaliptos. Já que falou de espécies, essa também é uma questão que eu ouço ser discutida em público há décadas. Afinal, e não chego muito a uma conclusão. Afinal, podemos chegar a conclusões. Então, deixem ver se eu consigo ajudar. O eucalipto em si, a espécie, ou seja, quando nós falamos do eucalipto, do género eucalipto, estamos a falar de cerca de 700 espécies vindas, sobretudo, da Oceania, na sua grande maioria. O que nós temos em Portugal, em 99% quase, é o Eucalyptus globulus, e, portanto, temos outras como ornamentais, o Camaldulensis, enfim, temos várias como ornamentais, e essas como ornamentais não nos afetam grandemente. O grande problema aqui não é o eucalipto em si, mas as plantações de eucalipto. E as plantações de eucalipto para fins industriais, nós temos no país regiões onde elas produzem na ordem dos 20, 25 metros cúbicos hectare ano de madeira, e, portanto, são essas rentáveis, e vamos admitir que essas, enfim, são geridas, mas temos uma média nacional de produção que anda nos 6 metros cúbicos hectare ano. Isto quer dizer que, para além dos espaços em que ela tem boa produção e, portanto, onde o risco é reduzido, nós temos grande área em que não há, de facto, uma gestão, as produtividades são miseráveis e o risco é extremamente grande. Isto para dizer que nós, neste momento, temos 9% do território continental ocupado por eucalipto, dos quais 6% não são geridos, ou são mal geridos ou estão abandonados, e apenas cerca de 1% tem aquilo que se pode considerar, à luz das práticas silvícolas, como de gestão adequada. Obviamente que os 2/3 que estão mal geridos ou estão ao abandono acabam por comprometer o outro 1/3. E eu lembro, por exemplo, enfim, é recorrente dizer que aquele território que está na posse das celuloses das empresas industriais é bem gerido, mas em 2017 ardeu-lhes o equivalente a toda a cidade de Lisboa, em termos de área, não é? Portanto, por muito bem gerida que seja, há sempre um fogo que vem das áreas mal geridas, e quando estamos a falar em fogo de eucaliptal, como pinhal, são fogos de copas, portanto, aqueles tais que, enfim, como diz um amigo meu aqui próximo, é aquele incêndio que nem Deus que lá quer estar, não é? Quanto mais os bombeiros para o combater. Para além de que o eucalipto tem um problema, que aliás é recorrente também noutras espécies, a diferença é
a distância a que consegue emitir projeções incandescentes, ou seja, pedaços de casca, e nós vemos isso na televisão, quando estão a fazer reportagens em áreas de ocorrências, vemos uma quantidade de fluidos a passar no ecrã de um lado para o outro. Bom, essas conseguem atingir áreas ou distâncias que podem chegar a 3 ou a 6 quilómetros, já foram detectados, ou a mais, a 8 quilómetros já foram registados. Portanto, quando nós pensamos que há um maluquinho a pegar fogo em várias áreas numa determinada freguesia ou num determinado concelho, na prática acabam por ser as projeções de eucalipto que vão provocando focos secundários. E numa situação de grande seca ou de ventos muito fortes, nós acabamos por ter um risco mais associado aos focos secundários do que muitas vezes ao fogo principal. E depois temos aqui outro problema que tivemos em outubro, que é se eventualmente o solo estiver úmido, há o risco de germinação, que era um problema que nós não tínhamos de uma forma acentuada há uns anos atrás, mas que tivemos em outubro, em que chegamos a ter milhares de plantas dezenas de milhares de plantas por hectare, enfim, ou seja, estamos a campos de milho, mas neste caso ocupados por eucalipto, que neste momento têm vindo a crescer alegremente, e portanto se o incêndio toca numa área daquelas, não nos primeiros anos, o risco é reduzido. O eucalipto tem uma folha juvenil azulada e essa tem uma boa quantidade de água e, portanto, o risco aí é reduzido, mas quando ela muda a folha, para aquela folha filiforme, acinzentada, essa está carregadinha de óleos, não é? E, portanto, o risco aí é grande. Por isso é que eu dizia há pouco que nós devíamos regular a produção de eucalipto para permitir apenas não a quem eu quero ter, mas a quem a pode ter. E pode ter aquele que garanta, tem condições técnicas e financeiras para não abandonar. O problema que estamos a ter agora foi que muitas das plantações que foram feitas há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando os proprietários deixaram de ter expectativas de rendimento com elas, porque elas aguentam 2, 3, máximo 4 cortes, acabam por abandonar o seu território. Muitas vezes já nem é o próprio que as plantou, mas o seu descendente, filho ou neto. Claro. Filho ou neto que já está a viver nas áreas do litoral ou fora do país, não é? E que acaba por deixar aquela plantação ao abandono. Esta é uma espécie extremamente instável, portanto, do ponto de vista de risco, e que acaba, depois nós falamos dos incêndios, mas temos que pôr aqui também a questão nos agentes bióticos, ou seja, nas pragas e doenças, que estes territórios abandonados acabam por comprometer áreas, digamos, com gestão adequada. Bom, isto, do meu ponto de vista, acaba por trazer até um problema de abastecimento à própria indústria, que depois se vem chorar dizendo que precisa ainda de mais área, não é? Ou seja, resolve o problema hoje, mas vai criar mais problemas daqui a 30, 40 anos. Vamos ter que abordar o problema, as queixas da indústria no outro programa, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, mas ia passar para pedir ao Zé Alberto para se podia desassossegar-nos mais um pouco. Este já tem sido um programa de desassossegos. Fazes favor? Ok, então, como a minha função é desassossegar, vamos começar já assim. Existia, que já faleceu, um célebre produtor agrícola e florestal, nomeadamente no Montado de Sobro. Eu vou tentar ser o mais polido possível, porque eu tenho um grande respeito e uma grande admiração por todas as mulheres. E era-lhe conhecida, ou era-lhe atribuída uma expressão do tipo: este mundo está todo ao contrário, as senhoras deveriam demorar 9 anos a gerar filhos e os sobreiros 9 meses a produzir cortiça. Isto é uma palhaçada, como é natural, e eu peço desculpa às senhoras de começar com esta intervenção, tenho o maior respeito, e como é natural, isto não tem piada nenhuma, mas demonstra, no espírito marialva ribatejano, um problema que é fundamental, que é os longos ciclos de produtividade e de rentabilidade de algumas espécies. Passa-se com o Montado de Sobro, passa-se com o Pinheiro Manso, e nomeadamente aproveito para meter aqui
uma colherada acerca daquilo que o Paulo Pimenta de Castro disse acerca do miolo de pinhão. Ao contrário do que acontece noutros países, nomeadamente com a Turquia, nós temos um completo inapropriamento e uma gestão super deficiente de todos os pinheiros mansos à beira da estrada, que são propriedade das infraestruturas de Portugal, que não sabem gerir, nem lhes interessa a forma como isso pode ser rentabilizado com os níveis de cotação que o Paulo falou. E, portanto, isto leva muitos dos produtores florestais com terrenos a encaminharem-se para o lado do eucalipto. Eu não vou falar mais com o eucalipto, que o Paulo já falou muito bem e muito melhor do que eu poderia eventualmente falar, só que o eucalipto tem tendência, por aquilo que ele apontou, a disputar fogos florestais. O problema não é a existência de fogos florestais, porque os fogos florestais, se bem me parece, sempre foram uma forma de renovação da fauna das zonas temperadas. E se formos ver onde eles aparecem, é mais ou menos numas latitudes de zonas temperadas ao longo de todo o planeta. O problema é que com as alterações climáticas começaram a aparecer fenómenos climáticos excepcionais. E as pessoas podem não gostar que se diga, mas na base dos incêndios de Pedrógão tiveram duas coisas. Uma ocorrência de fenómenos climáticos excepcionais e muito fortes e uma completa descoordenação dos sistemas de apoio e de combate ao incêndio numa altura, e passando a intervir numa altura onde já não havia nada a fazer e os incêndios já estavam descontrolados. E isto remete-me para aquilo que eu efetivamente queria desassossegar. Eu tenho o maior respeito pelos bombeiros, mas há coisas que eu acho estranho, é que os bombeiros estejam sempre a vitimizar nas redes sociais, quando o que se passa é que toda a gente os apoia, toda a gente os incentiva. Isto parece-me haver aqui alguma dissonância que eu não entendo. Ou melhor, eu entendo. Entendo efetivamente que eles são os primeiros a reconhecer que as estruturas em que operam não são eficientes e que toda a miríade de pequenos departamentos, comissões, infraestruturas que existem no combate aos fogos florestais só servem para agravar a questão. Nós podemos e devemos fazer mais e melhor. Andamos todos a falar que parece que morreu ontem em Santa Margarida um sargento. O sargento era de engenharia e a engenharia tem uma especialidade chamada sapadores, e sapadores é uma especialidade que trata de explosivos, mas também trata da questão de intervenção e proteção de incêndios. Nós andamos todos a falar que existem edificações da defesa espalhadas por todo o país. Nós temos quartéis abandonados por todas as zonas de incidência dos incêndios, que podem perfeitamente ser utilizados em unidades militares, em infraestruturas enquadradas, com chefias devidamente enquadradas, numa unidade nacional de combates a incêndios. Nós passamos a vida a dizer que falta de formação aos incêndios, mas não há cursos técnicos, não há cursos superiores de combate a incêndios, de comando de combate a incêndios. Nada disso existe. Existe uma Escola Nacional de Bombeiros, que é mais um centro de formação. Portanto, tudo isto são coisas que têm que ser repensadas, e cada vez que alguém pensa pegar numa coisa destas, toda a miríade de pequenos departamentos que existem boicotam tudo isto. E, portanto, nós não podemos andar aqui a brincar com o fogo, como se costuma dizer. Temos que assumir isto de frente e temos que ver que é muito fácil dizer que os produtores não protegem os 10 metros, ou os 3 metros, ou os 5 metros, como o Paulo estava a dizer, efetivamente pelos motivos que o Paulo estava a dizer, mas também temos que ver que é ridículo que um pinhal de Leiria que arde, o seu verdadeiro proprietário seja a Universidade de Coimbra. Como é que é possível que uma Universidade de Coimbra, que não tem qualquer vocação, para ter como é que ele se chama, Mata do Urso, ou Mata da Urso, ou o que é, como é que é possível que uma Universidade de Coimbra seja o proprietário de uma coisa destas e isto não esteja afeta a humanidade? Não é, mas era.
Não foi. Não. Pode ter ações de investigação, mas, enfim, as matas nacionais... A indicação que eu tenho é que era. As matas nacionais são, enfim, propriedade pública e, portanto, estão na posse do Ministério das Finanças, sendo gerida neste momento Sim, pelo também está bem entregue. do Meio Ambiente e, no caso concreto, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Paulo, a informação que eu tinha é que era. Não, que é da Mata do Ursa, de Pedrógão, enfim, são todas matas que estão a norte da Mata de Leiria, da Mata Nacional de Leiria, enfim, que fica no Conselho da Marinha Grande, enfim, e há ali algumas rivalidades bairristas e, portanto, convém dar o seu dono, mas estão sob gestão do ICNF. O que quer dizer que também não adianta muito, José, relativamente àquilo que disse, do meu ponto de vista, mas não vamos por aí. Eu acho que foram criados aqui temas para mais uns 20 programas, seguramente. Claro que sim, vamos ter que encerrar. Eu queria só tocar na questão que o José falou do sobreiro e do pinheiro manso. Nós temos o ouro nas mãos ou as pérolas e nós sabemos usar, não as sabemos aproveitar convenientemente. Nós somos o maior industrial de cortiça. Enfim, nós sabemos que a utilização da cortiça não implica o derrubo de arvoredo e, portanto, é um material excelente. É um material excelente, é de facto o ouro ou a pérola, se assim quiserem, que não sabemos aproveitar, aliás, como todas as espécies de produção de fruto, como o pinheiro manso, o castanheiro, enfim, vários carvalhos, a azinheira do ponto de vista da produção de lota também e da ligação com a pecuária. Nós, de facto, temos um território excelente, mas, como diziam os romanos, não nos governamos nem nos deixamos governar. E esse, de facto, é o problema que nós temos. Nós temos as pérolas e nós sabemos aproveitar. Deixem para sabermos governar-nos, para nos sabermos governar. Não. Eu não defendo essa posição. O problema que se passa é que nós centramos a nossa produção de cortiça na rolha. Tudo que seja alternativa à rolha, nós, por isso simples, não exploramos ou exploramos de forma artesanal. Podemos dizer, os foguetões têm uma placazinha de cortiça. Os soalhos podem ser de cortiça, mas nós nunca desenvolvemos essas alternativas. Os americanos que gostam... Não, só 2 segundos. Os americanos que gostam de ser eles a controlar o processo produtivo, resolveram a situação com uma rolhazinha de plástico chamada screw cap. E a rolha de cortiça começaram a fazer campanha, coisa que nós nunca fizemos. É só isto. Ok, então, aplicando a lei da rolha, falta-nos o Henrique Lopes, mas ele está connosco em vídeo. Vamos falar sobre a info-inclusão ou info-exclusão, o que cada vez mais tem na saúde um papel fundamental. Nós íamos fazer uma consulta, fazer um aconselhamento presencialmente, até há poucos anos atrás. Eventualmente íamos por telefone numa situação de maior urgência. Hoje em dia é possível fazer muita da atividade de saúde através dos meios digitais. Desde as teleconsultas, a recepção do receituário através dos telemóveis e de outros meios similares, como o e-mail, até a autorrealização de exames, a autorrealização de utilização de sensores que podem dar indicações clínicas aos médicos, por exemplo, o controle dos pacemakers, até, enfim, todo um outro manancial de recursos que está neste momento a chegar, que se prende com os cuidados pós-hospitalares. Ora, se isto é, sem dúvida, um avanço fantástico e permite um aumento da segurança do doente, um aumento da qualidade de vida na medida em que evita deslocações desnecessárias aos centros de saúde e aos hospitais. E com isso se reduz o risco de infecções hospitalares, as despesas que são inerentes a essa situação. Por outro lado, está a gerar em todo o mundo novos fenómenos de exclusão, designadamente por parte das pessoas que são ditas info-excluídas, isto é, as pessoas com maiores dificuldades de utilização dos meios digitais, como os smartphones, o computador, etc. Se para a classe etária jovem,
mexer no telemóvel, mexer no computador, num tablet, é algo praticamente natural. Se nós considerarmos a população que mais necessita de cuidados de saúde, por definição e pela ordem natural da vida, serão os mais idosos, podemos colocar, por exemplo, até que a questão de 80 anos está preparada para trabalhar com QR codes, está preparada para manejar um smartphone no sentido de obter uma consulta, utilizar um dispositivo China, desses dos cuidados pós-hospitalares, que em Portugal ainda são meramente experimentais, mas, por exemplo, em Taiwan, Coreia do Sul, já têm bastante divulgados, até que ponto é que essa população está efetivamente capacitada para um uso proficiente dessas matérias. Ora, isto levanta-nos o problema da absoluta necessidade de que, para haver uma prestação de cuidados de saúde digital, uso pelos dispositivos dos aplicativos que a pessoa pode precisar deles no seu dia-a-dia. E destaque, por exemplo, um bastante frequente, como é a utilização dos telemóveis para a leitura dos sensores da diabetes. E foi esta a rúbrica de hoje do Henrique Lopes. Eu vou agradecer a todos a presença. Podemos continuar a conversa a seguir, mas para já tinha que encerrar a gravação. Vou agradecer a todos a presença e agradecer a quem nos teve a aturar durante este tempo.